Texto de João, capítulo 2, a igreja está comigo? A partir do versículo 13. Então, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. E tendo feito uma azarrague de cordas, expulsou todos do templo, bem com as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. E lembraram-se os seus discípulos de que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. E perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Jesus respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. E replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Hoje, tirando esse texto em oração, o Senhor me deu orientação para tratar essa questão vista nele, que é a indignação. A indignação ali nele que não é um destemperamento emocional, nem um descontrole emocional, mas uma autoridade e um posicionamento jurídico. E o pastor, eu vou explicar para os irmãos em detalhes sobre isso. Mas para chegar nesse ponto, do que a Igreja de Cristo tem a ver com isso, e muita coisa que eu vou falar aqui é importante, eu queria começar por esse detalhe. Nós temos um conceito dentro da igreja no geral, de que fé se discute com opiniões e perspectivas de tradição. Quando o pastor fala tradição, é cristianismo. Esse termo já foi patenteado pelo Vaticano e bispos católicos, exatamente para gerar essa tendência, que é o iluminismo na fé. De muita gente achar que a palavra de Deus ela pode ser falada, narrada, por instinto. Tá? E eu posso dizer aos amados irmãos que, e sempre falo, e não volto atrás, que cristianismo é uma lata de lixo, da qual você pega e qualquer coisa que você tira dali, por mais que seja diferente as correntes do pensamento, todas elas se direcionam para um único aspecto. E qual, pastor? A razão sempre quer mandar na fé. Não há uma verdade absoluta, não há uma verdade plena. Sempre o que a igreja vai acatar na obediência tem que ser discutido em ministério ou julgado pela igreja. Está errado, porque se a autoridade é Cristo, o que a igreja manda? Nada. Então eu queria começar por esse primeiro ponto, porque aí quando a gente vai trazer esses atributos da autorrevelação de Cristo para formar opinião cristã, existe uma ciência por detrás da encarnação que comunica o quê? Quais são esses padrões de deveres? Porque o que é visto ali na encarnação de Cristo é que tudo que ele foi em humanidade e ministério define regras de fé. Ou seja, o instrumento da definição da conduta, da regra e do princípio é aquilo que ele foi na sua carne, na sua verdadeira humanidade. Isso aí está sendo dito pelo senhor, pastor? Não, por mim não. Foi dito por ele. A unidade redentiva é a vida dele. O resto são consequências. Ninguém que veio depois pode opinar aqui. Ele inaugura o acontecimento, assume a centralidade de dar o testemunho, e já dá o veredito da fé. Então eu entendo que é vergonhoso, depois que ele veio e falou, nós continuamos a ter comportamentos inadequados. No que diz respeito ao chamado cristão. Porque se você o professa e o confessa, você assume que a unidade do parecer daquilo que você tem que ser para Deus está na carne dele e na vida dele, porque você se diz cristão. O que quer dizer? Que nós não podemos estar ligados a nenhuma tradição. A igreja guarda o vínculo com aquilo que Jesus ele foi na sua autorrevelação. Eu queria começar por esse texto de João 6, verso 56 ao 57, porque é muito importante o pastor falar isso, depois para entrar
no mérito desse texto que abrimos aqui. Amém? Vamos à leitura do texto, depois o pastor eu falo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Certo? Então ele assume a autoridade da palavra. Ele está deixando claro que aí, como esse texto que nós abrimos, que o plano redentivo de Deus converge nele. Está sob a sua autoridade. E por isso é messiânico. Eu já falei isso para vocês. Dá para ser questionado que esta autoridade seja exclusivamente dele, pastor? Se ele não cumprir as inscrições messiânicas, você pode tirar isso dele. Se ele cumpre, você não tem como disputar isso. Ou colocá-lo outro no lugar. Por isso que a teologia bíblica ela é cristocêntrica. Por quê? Porque todo o trabalho panorâmico de Deus na humanidade se volta para um único Salvador e um plano redentivo. É muito simples, é básico, é técnico. Não tem como errar e confundir. Mas precisa de honestidade. Por que honestidade? Porque, meu filho, se você coloca sob a autoridade dele o veredito da fé e da palavra, você vai ter que se sujeitar. Outro dia eu falei aqui, se eu reconheço a autoridade dele, eu sou obrigado a me sujeitar. Se eu não reconheço, não há sujeição. Então tira a autoridade dele, passa para a igreja e todo mundo começa a discutir isso com opinião. É o que está acontecendo lá fora agora. Quando Jesus fala que o evangelho é uma semente, ele está querendo dizer que é uma unidade. Uma unidade que não pode ser alterada, nem modificada. Dá para alterar gênero? Não dá para alterar gênero. E evangelho é isso. É algo dito e falado pela própria boca do Filho de Deus e que não pode ser removido do seu lugar. Pedra angular, cujo duas retas se direcionam para um ponto comum. E ele assume a mediação da autorrevelação de Deus, assim como o Espírito nele, para que fique muito claro isso. Qual o evangelho nós temos que crer e receber e obedecer. Então ele está deixando claro que aí, quando a igreja pega o pão e parte, ela está celebrando a unidade redentiva no corpo dele e no seu testemunho. Esse é o pão que comemos aqui. É o pão sem mistura, sem nenhum tipo de interferência filosófica. Bom, se há interferência, se há modificação, não é o pão dele. Então nós não podemos ter comprometimento na nossa orientação, inclusive na nossa formação. Bem, se você for falar alguma coisa sobre fé, sobre ele, fale fundamentado. Mostre em algum momento da vida dele que ele fez isso para você repetir. Se não, enfia o rabo entre as pernas, fica quieto, calado, não abre a boca para falar besteira. É o que a gente fala para todo mundo. Ei, mas isso é muito sem educação. Não tem problema, pensa como você quiser. Mas é fraude, você está abrindo a boca para falar e está mentindo. Está tomando o nome dele em vão. E nós não somos nada educado com bandido. Agora vamos para o ponto do texto que eu abri com você. Lá em João 2, 21, o Senhor está agindo dentro da mesma conformidade. Né? Ali, comunidade instrumental redentiva, na sua encarnação, já definindo a igreja, né? Esse testemunho que ela vai incorporar, tendo em vista que é o pão que ela tem que se alimentar. Aí no texto de João 2,21, ele traz sobre ele agora, naquele momento, mais um testemunho que nós vamos trabalhar hoje aqui nessa noite. A irmã vai ler e já acompanha para mim, por favor. Mas ele falava do templo do seu corpo. E assumia a centralidade naquela situação. Eu queria falar um ponto importante dentro do que o pastor já disse até agora aqui. Na encarnação e na atividade messiânica de Jesus, ali no caminho e na trajetória dos seus primeiros passos de missão, vocês vão compreender que existem muitos padrões ali, de público, de pessoas, de situações que ele precisou manifestar. Graça, virtude. E muitos desses pontos, por mais variáveis que sejam e diferentes, cada um deles, Jesus pontua aquilo que a igreja precisa ser em continuidade ministerial. Você reconhece isso? Qual o comportamento dela em relação àquele que crê? Qual o comportamento dela em relação àquele que não crê? Qual o comportamento dela em relação àqueles que se rebelam?
que rejeitam, que não aceitam. Ele foi dando passo a passo, por atributos de revelação, aquilo que a igreja precisa incorporar na sua formação, na sua incorporação. E esse texto que o pastor eu abri aqui define um padrão de comportamento da igreja na ausência dele, caso ela se veja diante de um cenário igual. Se for igual e trouxer aqueles elementos de contradição que estavam lá para ele se manifestar assim, é legítimo que a igreja faça o mesmo. É isso que eu estou pregando aqui. E agindo em conformidade com esse padrão, dado ao cenário e a exigência do cenário, nós não estamos fazendo isso porque nós somos santos. Nós estamos fazendo isso porque ele pediu. Que é uma mania que os outros que se sentem afetados, eles têm de frear e brecar a iniciativa de fé. De achar que nós estamos querendo ser melhor do que os outros, agindo legitimamente em conformidade como ele pediu. Não, ninguém é santo, eu sei. Mas a prerrogativa é ele, a autoridade é ele e a obra é dele. O que você vai falar? Então não vem com manha. É fato. Se for debaixo do nome dele e da autoridade dele, você vai precisar agir como ele testemunhou. E nesse caso, em específico, se o quadro for o mesmo e trouxer aquelas realidades da qual ele manifestou tal indignação, que isso aconteça também na tua experiência e na tua responsabilidade. O entendimento aqui é esse, porque se a unidade é ele, a semente é ele, o fruto também vai dar a ele, suas ações. Porque atributo é fruto. Fruto não é moral. Conhecereis a árvore pelos frutos que ela dá. Não é moral. O fruto ali é atributo de autorrevelação, ou seja, traz a identidade dele naquilo que a igreja produz, naquilo que ela testemunha, naquilo que ela expressa. Alguns de vocês se confundem. Essa igreja não. Nós o conhecemos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Não, ainda não. João capítulo 2, versos 19 a 21. A irmã vai abrir o texto, a gente já vai ler. João 2, versos 19 a 21. Ainda no texto que abrimos aqui, o Senhor, assumindo essa autoridade e planejamento de testemunho a ser incorporado pela igreja, ele marca um padrão aí, nesse acontecimento de indignação que ele manifestou. E qual foi? Ele anula qualquer importância do que diz respeito à estrutura religiosa. Entenda que esse templo aí, na história da encarnação, esse templo representa o sistema institucional da religião ou do ensino religioso. Eu não vou entrar muito nesse método, porque senão eu vou gastar muito tempo aqui. Mas aquele templo estava erguido dentro de uma perspectiva política, ao mesmo tempo religiosa. Aí, dentro desse cenário, o Senhor se manifesta, testemunhando isso, anulando a importância ou a dependência dessas estruturas religiosas no que diz respeito a nós, e definindo que o chamado redentivo de Deus convergia nele e numa união redentiva com ele. Agora é ele o seu corpo. Fala, agora é ele o seu corpo. Não mudou, tá? Não mudou. Continua a mesma coisa. Ele, o corpo dele, a unidade, a convergência e a centralidade. Bom, se nós formos levar em consideração isso que o pastor está falando, então toda a história da institucionalidade no processo civilizatório, aqui ela é desprezada e anulada. Nenhuma autoridade institucional tem valor e significação aqui no acontecimento dele. Ele anula qualquer importância ou dependência dos homens com isso, com estruturas. E ele faz uma correção. E qual? Agora a centralidade é dele e a importância é aquilo que ele está ofertando.
para vias de regra de fé, isso é o que mais importa. Agora, até o que eu falei aqui agora já foi contra alguns de vocês. Porque muitos de vocês ainda são religiosos. Ainda não crentes. E a forma como nós temos de dosar isso, como é que é? Comportamento. Meu Senhor dizia lá, né? Diga onde está o teu coração, que eu direi onde está o teu Deus. Ou seja, diga e defina aquilo que você mais ama e mais valoriza. Porque esse é o teu Deus. Então nós sabemos que muitos que estão me ouvindo aqui não conseguiram avançar ainda para essa retratação, né? De assumir na vida dele, na obra dele, no nome dele, essa união e dar a ele a centralidade e a convergência que ele está pedindo aqui. Por quê? Porque agora não serão mais estruturas, não serão mais os homens, nem o que acontece no mundo, mas aquilo que ele está ofertando, aquilo que ele está doando. E eu falo para os irmãos, foi para o batismo, desceu as águas, você assumiu isso, meu filho. E alguns vão lá para as águas se batizar, sem nenhuma consciência e alguma responsabilidade com isso que o pastor está falando, porque ele está assumindo uma coisa que sequer ele consegue identificar. Entender a profundidade dessa identidade e desse compromisso que ele está assumindo com Jesus. Então esse é o ponto. Ele está aí nesse cenário bagunçado, caótico, deteriorado. Esse cenário do sistema político religioso, e ele assume a centralidade para dizer que ele está lá para corrigir e dar à igreja a doutrina dessa fé da qual ela tem que obedecer. E nessa doutrina de fé da qual nós temos que obedecer, sendo ele o modelo, ele está confrontando, anulando o sistema religioso, ou qualquer religião que ensine homens a adorar homens, ou isso, a defender interesses. Vocês vão abrir um templo, vão erguer um, vão construir um, para esse objetivo, de homens seguir homens, e pessoas defenderem os seus interesses. Mas toda vez que você construir um, Deus quer derrubá-lo, porque ele não tem importância nenhuma. E nós estamos dentro de um. Mas precisamos identificar essa verdadeira igreja, porque ele está dando a retratação, não só da anulação, da importância e da dependência dessas estruturas religiosas, institucionais, lideradas por homens, como também isso, confrontando o modelo religioso, confrontando o comércio que havia lá, envolvendo esses interesses, como também essas lideranças, e pedindo a purificação, e a quebra desse modelo, porque ele chama para ele mesmo essa autoridade, correção.